Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro. Perdão. Ainda não me recuperei da falta de sono, mas tudo bem. Eu acho que essa noite eu me recupero. Depois vou estar 100% de novo. Então, ontem eu falei dos livros, né, que são de alguns livros que são uma possibilidade de estudar, né, de estudar não, de ler e de bater um papo. Tem Sinal Verde também, Caminho, Verdade e Vida. Aí tem um, agora eu esqueci o nome do último. Esqueci o nome, mas tudo bem, depois eu lembro. Então, assim, são esses livrinhos. Então, está aberto para vocês. Então, Sinal Verde, Caminho, Verdade e Vida. Sempre melhor. Ajuda-te, o céu te ajudará. Boa Nova, Agenda Cristã e Jesus no Lar, tá? Então, são esses livros que eu tenho que dá pra gente dar uma lida, conversar a respeito, enfim. Tá bom? Aí vamos... Desculpe. Vamos fazer a nossa prece. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para lermos esse livro que nos aproxima tanto de Jesus. Que possamos nos sentirmos cada vez mais próximos dele, cada vez mais termos a certeza que podemos contar com ele em cada momento de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Do coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje, né? Vamos chegar no final, capítulo 28. Então, ontem foi descrucifiquem-me, toquem-me, foi o anterior. Ele oferecendo a nós a sua amizade, tá? Então, assim, começou. Ele oferecendo a amizade, ele pediu pra gente tocar a sua túnica, depois pediu pra gente tirá-lo da cruz. Tudo isso é pra fazer o quê? Pra nos aproximarmos cada vez mais dele, né? E agora, mais um passinho que é onde me encontrar. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Isso é no Evangelho de Jesus segundo Lucas. E tá no versículo 24, item 5, tá bom? Aí, eu já havia me desprendido do corpo enquanto minhas amigas Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram visitar o sepulcro. Eu pedi aos anjos que avisassem as minhas queridas de que eu já não mais me encontrava no local onde o meu corpo havia sido colocado. Eu me levantei do túmulo e fui correndo socorrer meu amigo Judas das regiões espirituais de sofrimento. Ele estava perturbado. Sequer conseguiu me ver, mas pôde sentir o meu abraço aliviando suas dores morais. Entristece-me ver, passado tanto tempo, as pessoas malham Judas, mesmo sabendo que eu não guardei qualquer ressentimento dele. Quando será que vão compreender a minha mensagem de amor e perdão? Depois de visitar Judas, fui ao encontro de Maria Madalena, minha discípula amada, a quem fiz questão de aparecer em primeiro lugar no terreno, como tributo à sua admirável conversão interior e à sua coragem de testemunhar o meu evangelho junto aos rejeitados do caminho. Ela terminou seus dias entre os ancenianos,
amando-os, cuidando-os de suas feridas, alimentando-os de esperança, vivendo a minha mensagem em gestos de amor e cuidado. Hoje o mundo precisa de muitas Madalenas, numa época em que o amor está tão frio. Deixa eu só abrir uma parênteses aqui, porque tem uma referência. Então, quando fala de rancenianos, né, na época de Jesus e ainda durante muito tempo depois, os ancenianos eram chamados de leprosos, tá? Então, eram os leprosos. Hoje em dia nós falamos ancenianos. Depois de estar com Madalena, fiz-me visível aos meus discípulos e seguidores. Permaneci ao lado deles durante 40 dias, infundindo-lhes ânimo e coragem, pois estavam em desalento ante a minha crucificação. E desde então continuo peregrinando pelo mundo. Não me isolei em regiões celestiais, pois prometi a vocês que não os abandonaria. Isso está em João, versículo 14, item 18. Não me procurem, porém, nos túmulos vazios, nos homens que falam de amor, mas não amam, nas árvores que não dão bons frutos, naqueles que falam a língua dos anjos, mas não têm caridade. Se vocês quiserem de fato me encontrar, devem ir a seu irmão sofrido, doente, caído, faminto, sedento, rejeitado por todos. Eu, comumente, estou onde os homens raramente me procuram. Minha missão ainda não terminou, por isso hoje vim encontrá-lo, neste momento em que você está precisando da minha presença, para mostrar que a morte não existe, que todo sofrimento é passageiro, que é possível transformar a derrota em triunfo e que eu continuo sendo seu amigo em todas as horas e circunstâncias. Se você fizer ao seu irmão o que estou fazendo agora a você, sua dor passará e, se não cair no desespero e na revolta, sua cruz será o degrau que o levará a dias gloriosos. Eu venci a cruz e você também vencerá. Estou a seu lado para isso. Deixe o seu túmulo e venha para a vida. Então aqui ele fala onde me encontrar, né? Primeiro aqui eu vou falar de Maria Madalena. Determinadas religiões não falam muito de Maria Madalena, porque Maria Madalena era isso, isso, isso e aquilo. Mas todos esquecem o que aqui ele fala. Ela era uma discípula querida dele. Tanto é que foi a primeira a encontrar com ele depois da crucificação. Ai, gente, deixa eu sentar aqui direito. Depois da crucificação foi a primeira. Ela era uma divulgadora, assim, maravilhosa. Ela tinha uma fé, ela tinha uma confiança em Jesus. Ela modificou toda a sua vida. Ela se empenhou em se modificar, em se melhorar, em se tornar uma pessoa maravilhosa. Gente, eu tenho uma admiração por Maria Madalena, vocês não fazem ideia de quanto essa mulher, do caminho que ela percorreu para chegar onde ela chegou. E aqui a gente vê, ela terminou seus dias entre os ancenianos. Então, assim, ela realmente fez o que Jesus esperava dela, né? Ele confiava muito nela. Havia umas questões de ciúmes em relação a Madalena, Maria Madalena. Por quê? Porque ela era uma querida. Eu acho que ela se tornou aquela pessoa, porque ela era constante, vamos dizer assim, no que a gente vê por aí, no que a gente lê, enfim. Não é como todos os outros, não estou jogando para baixo, pelo amor de Deus, mas os outros discípulos eram mais inconstantes. Mateus até que não, Mateus era sempre a mesma coisa,
mas ele tinha suas questões. Maria Madalena também tinha suas questões, mas ao mesmo tempo, ela, eu acho que a confiança que ela tinha em Jesus era tamanha que as suas questões não eram nem relevantes, nem para ela, nem para nada. Tanto é que não se fala muito assim das questões que a Maria tinha. A gente sempre vê ela abnegada, fazendo a sua parte, e isso. E ela sofreu muito com a partida de Jesus, mas ela foi a primeira a encontrar com ele, né? Aí depois tem a questão de Jesus em relação a Judas. Judas, maioria de nós tem uma raivinha de Judas, né? Ah, Judas, o traidor. Mas por que ele traiu Jesus? Ele achava que, denunciando Jesus, o que aconteceria? Jesus pegaria a espada e eu sou o rei da Galileia, ou eu sou o rei, né, de Israel, eu sou o rei disso, disso, daquilo. Ele pensou que seria isso, porque muitos até mesmo, tudo bem que o Judas até chegou um pouquinho mais tarde, né, acho que foi o último discípulo, né, a chegar naquele grupo. Mas vários acreditavam que Jesus um dia empunharia a espada e partiria para a guerra. Só que não, Jesus era só amor, não era guerra. E Jesus não queria guerra, Jesus queria só a paz, né? O entendimento. Ele quis trazer o amor. E Judas, assim, eu acho que ele não foi de tão má intenção assim para denunciar Jesus, porque ele realmente pensou que Jesus se tornaria um rei fisicamente da humanidade, entre aspas. Então, imaginem a cabeça de Judas, né, quando ele desencarnou e com aquela culpa toda, né, do que ele fez, de ter um mestre sendo crucificado, morto, passou por torturas, enfim. E a culpa deve ter sido aquela coisa assim, gente, mas eu traí aquela pessoa que eu mais achava que, né? É como a gente trair, sei lá, um pai, uma mãe, um irmão, uma pessoa que a gente ama profundamente. Eu acho que daria no mesmo. Então, assim, na cabeça dele, realmente, ele tinha traído. E ele foi para onde? Para as zonas inferiores. Ele ficou lá um tempo, por conta da sua consciência, né? Maria teve um diálogo com ele muito bonito também, porque ele se suicidou, né? Então, Maria se encontrou com ele. Eu acho que tá nesse livro aqui, ó. Acho que tá no Boa Nova. E assim, tiveram um diálogo muito bonito, muito emocionante. E ele na defensiva, né, obviamente. E no final, Maria fala quem ela é de fato, né? E, enfim. E aí tá o resgate acho que foi aí que foi o resgate de Judas. Foi uma coisa muito bonita, muito simbólica. E Jesus, o fato de descer, né, nas regiões umbralinas para encontrar com Judas, ele mostra pra gente a que ponto é necessário que nós não guardemos mágoas, não fiquemos com raiva, não sentimos ódio, não nos sentimos ofendidos por aquelas pessoas que tentam nos machucar, que nos machucam, que, enfim,
que nos prejudicam de alguma forma ou de outra. E é o perdão, né? O perdão das ofensas, né? Então, e eu acho muito bonito o fato de Jesus sempre ter demonstrado, né? Jesus não era só palavras, né? Obviamente, tem o Sermão do Monte, tem várias coisas que ele falou que foram transcritas, né? Principalmente por Mateus, né? Mas ele fez mais do que ele falou. E aqui é mais uma vez, né? Uma vez a prova disso, né? E aí depois que ele esteve com Judas, que ele esteve com Madalena, aí ele se reuniu com os outros, com todos os apóstolos durante os 40 dias. E lá foi um momento maravilhoso, mágico, né? Onde Tomé, que não acreditava, né? Jesus teve que mostrar e fazer ele tocar nas suas chagas, né? E foi a chave para provar que a morte não é o fim. Que a morte é só até breve. E o espírito continua, o espírito vive, o espírito retorna à pátria, né? Jesus, por ser um espírito elevado, ele não teve essa necessidade de dormir, de isso, daquilo, de retornar à pátria, de estudar, enfim, de passar por todos esses processos que nós, meros mortais, temos que passar quando desencarnamos. Então ele se reuniu com os discípulos, seguidores, e durante aqueles 40 dias, não só ele ensinou muita coisa, né? Mas como também ele foi Jesus, quer dizer, ele consolou, ele abraçou, ele foi caridoso, ele foi amoroso, ele diz assim, ele curou o coração, ele curou os corações dos seguidores e dos seus discípulos. Porque, obviamente, Pedro, transtornado, como sempre, né? Por ter negado Jesus 3 vezes, aquela coisa toda, devia estar com consciência pesada também. Desencarne de Pedro foi muito doloroso. Imagina Maria Santíssima, né, vendo seu filho ali, foi um sofrimento muito grande também. Madalena, Tiago, Tomé, Mateus, eles estavam todos lá, né? João Evangelista, né? Que ficou até os fins dos dias junto a Maria Santíssima, né? Então, assim, todos eles precisavam desse consolo, né? Desse amparo. E foi o que Jesus fez. E Jesus é o que ele fazia de melhor, era amparar. E nessa ocasião foi amparar aqueles que estavam com o coração em sofrimento. Então, assim, ele poderia, se fosse um outro espírito, né, ter ido, ascendido lá às esferas superiores e tudo bem. Só que não era isso que ele precisava fazer. E ele precisava provar que realmente a vida continuava e ele estava ali em espírito materializado junto aos seus irmãos queridos, porque apesar de tudo ele amava a todos do mesmo jeito, né? E
E até hoje Jesus é próximo de nós. Mesmo com Maria também sendo uma das figuras muito importantes no planeta, né, de influenciação no planeta, os trabalhos dela sendo muito importantes no mundo espiritual. Mas assim, Jesus preferiu ficar mais próximo para nos ajudar, né? Em diversas ocasiões tem relatos de intercessão de Jesus. Maria, assim, as intercessões de Maria através de quê? Das aparições de santas, através do planeta, né? Em diversos lugares, enfim. E Jesus fala que a missão dele não terminou. Por que não terminou? Porque há mais de 2000 anos a gente ainda não entendeu nada. A gente ainda tá enrolando. A gente ainda trata mal, a gente ainda ignora, a gente ainda fecha os olhos para certas coisas, a gente ainda é egoísta, orgulhoso, vaidoso, nós não somos caridosos sempre, nós não somos amorosos sempre. Enfim, nós não evoluímos tanto assim. Evoluímos, né? Mas não tanto quanto nós poderíamos. Poderíamos sermos muito melhores, mas muito mesmo, 1000 vezes melhores. E a gente ainda não chegou lá. A gente sabe que a gente poderia ser muito melhores quando a gente vê Eurípides Barçanufo, Chico, Gandhi, uma Madre Teresa, Divaldo, teve há pouco o Dr. Bezerra, teve há pouco tempo uma história que eu li, era um senhor no país árabe, não sei qual, um médico, que só é o médico dos pobres de lá. Então, esse é mais um. Enfim, são vários exemplos que a gente tem, a gente vai esquecendo os nomes, mas assim, são vários espíritos que tem ao redor do planeta, desconhecidos ou conhecidos, maioria no anonimato mesmo, que fazem o bem, que entenderam, que chegaram lá, né? Que já estão num patamar um pouquinho melhor que o nosso. Um pouquinho mais distante de nós teve o Francisco de Assis, né? Enfim, vários espíritos que passaram pela Terra e que entenderam. E nós estávamos todos juntos lá ao mesmo tempo, porque a gente ainda está assim, engatinhando, enrolando para evoluir. Por que será? Por que será que ainda não entrou nas nossas cabecinhas? Primeiro, vamos lembrar que nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a gente pode até, em determinado momento, ter falado, não, agora eu vou evoluir. Perdão, gente. Agora eu vou ficar bem, agora eu vou ficar melhor, agora eu vou ser uma pessoa melhor, agora eu vou ser um espírito melhor. Na próxima encarnação eu conserto isso, conserto aquilo, não sei o que, e a gente acaba, por conta do livre-arbítrio, caindo, se equivocando, enfim. A gente, em determinado momento, a gente acaba não acertando, né? Quando nós poderíamos já ter acertado. Olha, Saulo, né? Que acertou, que acertou. Emmanuel, né? André Luiz, que se acertou depois de desencarnado. Então, uma hora a gente vai acertar, uma hora a gente consegue.
Mas também, como eu sempre falo, não adianta a gente se cobrar muito também, porque senão a gente vai ficar neurótico, vai ficar todo mundo tantão. O ser humano já não bate muito bem da cabeça. Se a gente começar a ficar muito neurótico com essas coisas, então não vai dar certo. Então é isso, a gente precisa realmente parar e olhar para os invisíveis. Foi aquilo que eu falei aquele dia também, né? Às vezes a gente critica o morador de rua, mas às vezes ele tá ali para se proteger na rua, porque ele tá invisível. Se ele estiver se escondendo de alguém, é o melhor lugar, porque ninguém vai olhar para ele. Porque a gente não olha para morador de rua. Ou então a gente olha de rabo de olho. A gente fica assim olhando de rabo de olho, né? Não prestando muita atenção, ficando meio sabiado, sei lá, eu aqui. E não estamos seguindo Jesus nessa hora, né? A gente pode se colocar em perigo? Também não, né? Então, assim, há casos e casos. Às vezes, a gente percebe. Tem um morador de rua aqui perto da minha casa que eu geralmente mantenho uma distância, porque o problema é que ele vive bêbado. E a gente não sabe o que uma pessoa bêbada, né, independente de ser morador de rua ou não, pode chegar a fazer. Então, geralmente eu fico bem longe dele. Mas assim, já tem um outro que eu converso com ele. Então, assim, nessa hora eu tô sendo Jesus. Mas assim, aquela coisa, a gente também não pode se colocar em perigo, né? É uma coisa também que... Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar clara. É que... Não sei se vocês lembram, né? Que quando o André Luiz foi resgatado, que ele foi lá para nosso lar, ele reclamou que o pessoal chamava ele de suicida lá no umbral e chamavam ele de suicida por quê? Porque ele havia sido um suicida inconsciente. Né? Inconsciente por quê? Suicida inconsciente por quê? Porque apesar dele ser médico, ele não ouviu sinais de alerta do seu corpo, né? Continuou cometendo os equívocos, os abusos, né? De bebida, de comida, enfim. Não se cuidou. E ele ficou muito assim, incomodado, como eu, suicida, mas eu morri de doença, morri na mesa de cirurgia. Não, você foi um suicida, sim, inconsciente. O suicida inconsciente também é aquele... Nós, espíritas, não tem mais essa coisa de suicida inconsciente, não, tá? Se nós vamos fazer alguma coisa errada que gera algum perigo para nós, já somos suicidas conscientes, tá? Só deixando claro. Tudo bem que não é a mesma coisa que pegar e realmente se matar, mas a gente já tem consciência de que daquilo ali pode ser considerado um suicídio, né? Tem casos e casos, mas assim, por isso que eu falo, a gente se colocar em perigo, você sabe, tá vendo aquele negócio todo ali, circo pegando fogo, você vai se colocar no meio? Não, né? Não. Tá vendo um grupo ali vamos pegar moradores de rua, né? De moradores de rua ali, todos embriagados ou drogados, né? Então naquele rebuliço, aquela agitação, você vai se colocar no meio? Não vai. Não vai. Você tem que preservar a tua vida. Isso é uma coisa que tá bem clara também, que a gente não pode esquecer. Porque às vezes as pessoas até esquecem e se colocam em perigo. Eu não sei se eu estou certa ou errada, tá? Mas eu, Kellyzinha, acho que nós não podemos nos colocar em perigo. Tudo bem, tudo tem seu tempo.
Nós temos o nosso tempo certo, a hora certa, na hora certa alguma coisa vai acontecer com a gente, isso aí com certeza, mas não vamos provocar, né? Não vamos provocar o destino, né? Então, vamos fazer a coisa certa, né, gente? Aí, por exemplo, uma pessoa que salva uma pessoa instintivamente, aí já é outro caso, aí não é considerado suicídio, enfim. Vários poréns e como sempre na doutrina, cada caso é um caso, né? Então, assim, não tem como generalizar. A gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente fala, onde a gente está indo. E ter a certeza de que nós estamos também preservando o nosso bem-estar, né? Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer. Mas nós não vamos nos colocar numa situação de perigo iminente, né? E ele fala também que quando nós ajudamos o próximo, nós somos ajudados também, a nossa dor passa. Durante a pandemia, não sei se vocês lembram, a gente tinha aquele trabalho à distância pelo Zoom, chamava Maria de Nazaré. Que era um trabalho muito bonito, né? Que era um trabalho muito legal. E cada um de nós, em nossas casas, né? Pelo celular, pelo Zoom, nós fazíamos uma oração para aqueles irmãos que estavam precisando de ajuda, né? Independente qual fosse, né? E uma vez eu lembro que a nossa querida e saudosa Cláudia falou que antes de uma das orações, que nós deveríamos orientar as pessoas com depressão. Tudo bem, encaminhar para médico, tudo isso, mas orientar as pessoas a ajudar o próximo. Porque isso faz com que nós possamos ver que o sofrimento do outro pode ser muito pior que o nosso, né? E isso eu percebi muito no projeto social que a gente tinha lá em Campo Grande, né? Que quando a gente chegava lá, fazia fichinha do pessoal que recebia cesta básica, tinha pessoas que me davam vontade de chorar, literalmente, porque eu olhava para essas pessoas simples, né? A maioria analfabeta ou semi-analfabeta. Que sobreviviam. R$400 por mês. Não sei o que dá pra fazer com R$400 por mês, né? Obviamente moram numa área onde não se paga luz, não se paga água, mas tem o gás, né? Às vezes não conseguem a gratuidade para medicações. Tanto é que a gente tinha umas pessoas também que orientavam nesse sentido, né? De como tirar documentação de graça, que várias pessoas também não tinham documentação, não tinha identidade, não tinha CPF, enfim. Eram pessoas que são tão à margem
margem da sociedade e pessoas maravilhosas. E são pessoas que conseguem sobreviver como? Pegando uma cesta básica aqui, uma cesta básica ali. Aí quando falta gás, não tem dinheiro pro gás, aí o pessoal faz uma vaquinha e consegue comprar o gás. E é isso. E isso, você olha pra tua vida e você fala, não tem direito de reclamar. Outro lugar que eu, infelizmente, tive que frequentar por 2 vezes é o INCA, que você precisa aprender a olhar para as pessoas com compaixão e não com pena. Então você vê diversas pessoas com diversos tipos de cânceres diferentes. Tem os cânceres invisíveis, esses daí ok, né? Mas é aqueles visíveis. E quando são crianças, bebê de colo, que nem fala ainda com câncer. Aí você para, pensa, olha, você fala, caramba, você se sente envergonhado de reclamar da vida. Mas você nessa hora ali, quando você está exercendo teu olhar de compaixão, você está tentando até ajudar, porque é o que acontece muito, por exemplo, nesses hospitais, a pessoa está ali fazendo quimio, às vezes tem alguém que não tem acompanhante, às vezes a gente acaba ajudando, né? Aí ajuda um, ajuda o outro. A gente está fazendo a nossa parte, de alguma forma. A gente está sendo um pouquinho Jesus, a gente dá um sorriso. Às vezes aquela pessoa tá tão desenganada, e a gente vai, conversa, bate um papinho, né? Dá um sorriso, dá um abraço. Quem me conhece sabe, né? Lá na casa, eu falo com todo mundo. Todo mundo que chega na casa, tanto dia de palestra quanto dia de tratamento, eu tô ali, ou de cirurgia também, eu tô ali conversando com todo mundo. Eu acho isso muito importante, porque a primeira casa espírita que eu fui, eu não fui bem acolhida. Eu saí, eu voltei de teimosa. Já na casa que eu estou até hoje, eu cheguei e me senti abraçada. Lá é trabalho de Jesus. Tem o acolhimento, tem a alegria franciscana, tem o amor de Jesus, tem um amparo, todo um amparo, tanto vindo do plano espiritual quanto do plano físico. Porque tem um com problema, tá todo mundo junto, todo mundo se preocupa, todo mundo ajuda, todo mundo. Então, é isso que é importante. E nós precisamos ter a ciência de que quando a gente está fazendo tudo isso, Jesus está fazendo a mesma coisa pela gente, né? Então, é como se ele estivesse retribuindo pra gente tudo aquilo que a gente faz pro nosso irmão. Claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, que Jesus nunca vai puxar não vai puxar nossa orelha, não vai, né, ficar com raiva da gente se a gente fizer errado ou assim, assado. Mas nós precisamos ter a certeza de que ele tá aqui, ó, do nosso ladinho, nos amparando, conversando com a gente, nos abraçando, passando a mão na nossa cabeça,
passando a mão na nossa cabeça no sentido assim, de consolo, não de abafar, não de, não de conivência, né? De consolo, tá? Então, é isso, gente. Então, a gente precisa realmente trazer Jesus para mais perto de nós. E é assim que a gente vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais determinado, a nossa fé cada vez melhor, né? E cada vez mais pregando o Evangelho, mas se necessário usando palavras. Deu para entender, né? Então vamos acabar por aqui. Já falei demais hoje. Vamos agradecer a nosso bom irmão e mestre Jesus, a nossa doce Mãe Maria, aos nossos irmãos espirituais, os irmãos franciscanos, os nossos mentores, que sempre estão perto de nós, junto a nós, nos auxiliando, nos ajudando, nos guiando na nossa jornada, para que possamos sermos pessoas de bem, pessoas amorosas e evoluirmos cada vez mais. Que dentro de nossos lares possam reinar luz, amor, consolo, compaixão e caridade para com todos que se encontrem debaixo dos nossos tetos. Que cada pessoa que tiver necessidade nesse momento pode colocar um copinho de água para fluidificar, que essa água possa trazer todos os benefícios necessários para mais uma noite ou para mais um dia. Que possamos todos nós termos a certeza de que Jesus nunca nos desampara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, que quem for assistir essa noite tenha uma boa noite de sono, fique bem. E quem for assistir amanhã de manhã, que tenha uma boa sexta-feira. Quem for trabalhar, bom dia de trabalho. Quem não for, bom dia, cheio de realizações, de boas energias. Que possamos cada vez mais estarmos melhores, mais equilibrados e mais felizes, né? Que esse é o objetivo da nossa vida. Ai, minha cachorrinha tá latindo, que nem uma louca, mas tá tudo bem. Tá bom, gente? Então, beijo nos corações, amo vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.